Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Que bom poder estar aqui de volta com você. Tava com muita saudade de estar aqui, no nosso tempo de mesa junto com vocês. E hoje nós retomamos. Semana passada eu estava em um treinamento. Peço perdão porque não avisei aqui, que eu ia para esse treinamento, mas agora nós estamos de volta para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo no livro de João. Mais especificamente, hoje nós vamos meditar no capítulo 10 de João. Então, se você puder, pega a sua Bíblia, busca lá a sua Bíblia pra gente meditar junto. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Se você tá aqui pela primeira vez, nós vamos meditar juntas e a tradução que eu vou utilizar é a tradução Nova Bíblia Viva, que é a NBV, que é uma tradução assim que me encantou pela fluidez da leitura, uma tradução muito acessível, muito semelhante à forma como nós nos comunicamos no nosso dia a dia, e isso faz com que a gente avance mais na meditação da palavra de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Bom dia, Tereza. Deus abençoe, minha irmã. Eu também senti muita falta de estar aqui com vocês. Eu estava num treinamento, mas agora já estou de volta, graças a Deus. Então hoje nós vamos retomar o nosso estudo em João 10. Pega lá a sua Bíblia e vem junto comigo. Nós vamos nos abastecer agora do maná dos céus para as nossas vidas. Se você puder também, separa um caderno para você deixar registrado aquilo que você vai aprender, aquilo que você vai receber do céu para sua vida. Muitas vezes a gente acha que vai lembrar de tudo, mas a gente acaba esquecendo. Então, que você tenha um caderno de experiências com Deus, de palavras que você recebeu do Senhor, daquilo que o Senhor falou ao seu coração, amém? Tô com muita saudade de vocês. Bom dia, Magali, Deus abençoe. Tô muito feliz, de estar de volta aqui. Aqui é um ambiente que eu gosto muito de estar, onde eu sou muito abençoada. Eu sinto muito grande, o carinho de vocês por mim. E saibam que a recíproca também é verdadeira, eu também amo muito vocês. Então vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcançou. Obrigada, Senhor, por preparar esse dia extraordinário para nós, para que nós venhamos desfrutar dele. Nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo venha e nos envolva com a tua presença, para que nós possamos, Senhor, com o entendimento certo, receber de ti, Pai, a revelação que tu tens para nós nessa manhã. Fala conosco, Pai, ministra a cada coração, que nosso coração venha ser nesse momento uma terra fértil, Pai, para a tua palavra se enraizar, Senhor, e produzir bons frutos que não só transformarão a nossa própria vida, mas também que através de nós, muitas outras pessoas serão impactadas e alcançadas, pois eu creio, Pai, que o Senhor deseja usar cada uma de nós para que o Evangelho seja, Senhor, expandido, seja anunciado, Pai. Muitas outras pessoas precisam conhecer o Teu amor, precisam, Senhor, aprender como é caminhar contigo, Pai. Que o Senhor ache em nós, Senhor, um instrumento, um vaso, ó Pai, disponível para ser utilizado por Ti, ó Pai, para anunciar as boas novas. Que a Tua graça nos envolva nesse momento, para que a gente venha receber, Senhor, a Tua palavra. E não só ouvirmos, Senhor, mas colocá-la em prática. Essa é a minha oração. Eu abençoo cada uma das Tuas filhas que aqui estão. Que venha ser para a Tua honra e glória esse estudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nós vamos meditar em João 10, Evangelho de João, capítulo 10. E o título aqui na minha Bíblia, não sei como tá na sua, o título tá assim: Jesus é o bom pastor. E aí no versículo 1 vai dizer assim, versículo 1 e 2 vai dizer assim: eu afirmo a vocês, Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante, porque o pastor das ovelhas entra pela porta, Então a gente sabe, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Então o bom pastor, ele entra pela porta, ele não pula o muro. E o que Jesus está querendo dizer aqui com esse versículo 1 e 2? Ele está querendo dizer, ele está estabelecendo uma comparação entre Jesus,
que ele é a porta, e os religiosos, que ele chama aqui de ladrão e assaltante. Então ele está estabelecendo um comparativo entre o evangelho, o verdadeiro evangelho, e a religiosidade. Então o que ele está dizendo aqui? O evangelho, ele entra pela porta. E o evangelho, ele usa como mecanismo o amor e a graça. E a religiosidade, ela pula o muro. E a religiosidade vai usar como mecanismo para atrair as ovelhas o medo ou o sonho. A religiosidade vai trabalhar o medo e a recompensa como mecanismos. E o evangelho, ele vai usar o amor e a graça. E aí, continuando o texto, no versículo 3, vai dizer assim: o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Então, veja, o evangelho é baseado em relacionamento. O evangelho é baseado em relacionamento, em intimidade, em constância, em disciplina, no todo dia, o poder do todo dia. O evangelho é baseado num relacionamento com Jesus. Já a religiosidade, ela é baseada em troca. Ela é baseada na troca, no merecimento e um benefício. Então o evangelho é baseado num relacionamento de intimidade com Jesus. Já a religiosidade, ela é baseada em uma relação de troca, de merecimento, de benefício. Eu faço porque eu vou receber algo. Obrigado, Kaline. É isso, João 10. Sempre vai estar aqui em cima, tá? Escrito onde é que a gente tá. Sempre aqui em cima, assim, ó. Se você chegar e precisar se localizar, vai estar sempre aqui em cima. Então, continuando o texto, versículo 4. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então as ovelhas de Jesus, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. E como que eu reconheço a voz de alguém? Através de um relacionamento. Você pode ter certeza, se você estiver num parque com 10 crianças, com 20 crianças, 50 crianças que seja, se o seu filho, se o seu neto, se o seu sobrinho te chamar, você vai reconhecer que foi ele. Por quê? Porque você tem intimidade, você conhece a voz. Você conhece a maneira daquela pessoa se expressar. Então, se nós queremos ser sensíveis à voz de Deus, nós precisamos buscar uma vida de intimidade. Nós precisamos buscar meditar mais na palavra. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque é através da oração que Deus se relaciona conosco, que nos dá estratégias, que nos traz, a oração traz revelação. Versículo 5. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, se uma criança qualquer te chamar num parque, você não vai achar que é com você, porque você não reconhece a voz de estranho. Mas se o seu filho te chamar, você vai saber que é ele, mesmo que ele esteja em meio a tantas outras crianças. Versículo 6. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Então, mais uma vez, esse pessoal no capítulo 6, que eram os religiosos, eles sempre estavam no raso. Eles sempre conseguiam compreender só na superfície, no raso. E Jesus estava querendo trazer para eles algo profundo, mas eles não tinham discernimento espiritual para acessar. Oi, Kaline, entre em contato com a gente por e-mail, que a minha equipe vai te ajudar, tá? É a plataforma Hotmart que envia, e aí a gente vai verificar o que aconteceu, tá bom? Mas pode ficar tranquila que você vai receber, tá bom? Deus te abençoe, minha irmã. Então, aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Versículo 7. Por isso, Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Uau! Olha aqui Jesus dizendo: eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós temos entendido aqui que o evangelho ele é baseado em relacionamento. Já a religiosidade,
ela é baseada em troca, em merecimento, em benefício. No Evangelho, você obedece os princípios da palavra de Deus porque você ama Jesus. No Evangelho, você obedece a palavra de Deus porque você ama Jesus. Mas na religiosidade, você obedece porque você quer algo. Então, a religiosidade, ela usa mecanismos como o medo, o sonho. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer, você vai para o céu. Então, a religiosidade usa o medo como mecanismo de recompensa. Então, grave isso. No Evangelho, você obedece aos princípios da palavra porque ama Jesus. Você entende que ele pagou, né, um preço muito alto pela sua vida. Já na religiosidade, você obedece porque você quer algo em troca. No Evangelho, você entende que o melhor que poderia te acontecer já aconteceu. Que é Jesus vir e se entregar como sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida eterna. E a pergunta que fica para nós hoje, nessa manhã, eu quero fazer essa pergunta para você e faço ela para mim também. Por que você obedece? Por que você obedece? Você obedece porque ama Jesus ou você obedece porque você quer algo ou porque você tem medo? Por que você obedece? E aí, versículo 7 diz assim: por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus está dizendo que eu sou o que você precisa, eu sou a paz que você está procurando em tantas outras coisas, está procurando se satisfazer em compras, em relacionamentos, em lugares, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida abundante, eu sou a plenitude, eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou o alívio, eu sou o refrigério, eu sou a sabedoria. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não atenderam à voz deles. Versículo 9, mais uma vez ele vai dizer: sim, eu sou a porta. Qual é a providência que você precisa receber hoje? Qual que é o milagre que você precisa viver hoje? Jesus, ele é o eu sou. Ele é a porta. Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo: o evangelho é baseado no exemplo. A religiosidade é baseada na hipocrisia. É aquela história: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus, ele é um exemplo perfeito para nós. Nós precisamos buscar sermos mais parecidas com Jesus a cada dia. Tanto que a nossa comunidade se chama Amigas de Jesus. Porque quando o ambiente, ele sempre vai moldar quem você é. Então, se eu caminho com as amigas de Jesus, eu vou me tornar também mais parecida com Jesus. Porque as amigas de Jesus estão buscando se parecer mais com ele. Então, o versículo 9 diz assim: sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. Então Jesus é o caminho, ele é o que você precisa, ele é a cura, ele é a paz, ele é a restauração do seu casamento, ele é a provisão para suas finanças, ele é a harmonia no seu lar. Então aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. E aí o versículo 10, né, que é super conhecido, né, João 10:10, que diz assim: a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida completa, e vida abundante. E aí quando ele diz assim, a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir, eu quero que você responda para mim, quem é esse ladrão? Pensando no contexto que a gente está estudando aqui. Quem é esse ladrão? Quando ele diz aqui no versículo 10, a intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Se a gente está falando aqui sobre o evangelho, né, Jesus está fazendo uma comparação entre o evangelho e a religiosidade. Então, quem que é o ladrão dessa vida abundante, dessa vida completa?
Quem é que está nos impedindo de acessar o eu sou? Alguém? Acho que está com um pouco de delay, né? Então, quem que é o ladrão de João 10:10? O ladrão é o sistema de religiosidade. Veja o que vai dizer no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, olha só a diferença. Perfeito, Luciana. Religiosidade, glória a Deus. Parabéns, viu? Então, o pastor, o bom pastor, Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morre pelas suas ovelhas. Essa é a diferença do evangelho. E na religiosidade, as ovelhas morrem buscando o pastor. O mercenário, né, o ladrão, ele não se importa com as ovelhas. Ele se importa com o lucro. Ele se importa com o reconhecimento. Ele se importa com o posicionamento, com a glória dessa terra. Mas o bom pastor não, ele morre pelas suas ovelhas. Então o versículo 11 diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Então, o religioso, ele não tem interesse real pelas ovelhas. Ele está em busca de benefício, está em busca de glória, está em busca de reconhecimento. Mas ele não dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, veja, Jesus está dizendo, não é que me mataram, né? Não é que vão matar Jesus que vai acontecer isso, né? Jesus, ele está dizendo que ele se entregou por nós voluntariamente para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. E aí no 16 ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também. E elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 16? Ele está falando sobre nós, sobre mim, sobre você. Jesus está dizendo assim, que vai quebrar o muro da separação entre os judeus e os gentios e vai formar uma só igreja. E nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E aí ele está dizendo aqui no versículo 16, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17, o Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Então não é que mataram Jesus, ele se entregou por nós voluntariamente, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Versículo 18, ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade. Que amor é esse? Ninguém tirou a vida de Jesus, ele entregou a vida dele voluntariamente, de livre vontade, porque ele nos amou primeiro. E nós devemos ter uma vida de frutos de obediência em reciprocidade a esse amor. Nós vamos viver uma vida de princípios, porque nós amamos Jesus. Nós reconhecemos o amor dele por nós. É um amor constrangedor. Pois tem autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu essa ordem. Versículo 19. Quando Jesus disse essas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam, ele tem um demônio, ou então está louco, para que ouvi-lo? Versículo 21. Outros diziam, isso não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio, pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, diante, desse discurso de Jesus, as opiniões
se dividiram. Aqueles que foram confrontados pela palavra, aqueles que se perceberam religiosos, começaram a atacar Jesus, porque é muito mais fácil você atacar do que você sondar o seu coração, examinar a si mesmo e decidir, né, se arrepender dos seus maus caminhos e viver em novidade de vida. Então, ao invés deles olharem para dentro de si e decidirem viver algo novo, de reconhecer Jesus, não, eles preferiram continuar cegos, né, aprisionados no seu próprio entendimento, e acusavam Jesus de ter um demônio, que estava louco, que não precisavam ouvi-lo, depreciando, desmerecendo aquela palavra tão poderosa. Já outros diziam, né, outros com um pouco mais de discernimento espiritual diziam: isso não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Faz sentido o que ele está dizendo. E aí alguns diziam também: pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Né? Ele está fazendo referência ao capítulo 9, onde Jesus colocou ali um pouco de barro, um pouco de saliva, né? E abriu os olhos de um cego. Não é que ele não enxergava, ele nem tinha, sabe, a abertura dos olhos. E ele começou a ver através do milagre de Jesus. Eu vou encerrar aqui hoje o nosso estudo no versículo 21. E amanhã a gente vai continuar João 10 a partir do versículo 22. Mas eu gostaria muito que você meditasse durante o dia novamente nesse capítulo 10 e meditasse nessa pergunta que eu fiz, né? Por que você obedece? O religioso, ele obedece porque ele está buscando um benefício. Já no evangelho, no verdadeiro evangelho, nós obedecemos porque nós amamos Jesus, nós reconhecemos o sacrifício dele por nós e nós entendemos que o melhor que poderia nos acontecer já aconteceu. Através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Vocês conseguem entender isso? Hoje nós podemos orar a Deus, nós temos livre acesso à sala do trono por conta do sacrifício de Jesus. Olha que extraordinário isso. Hoje nós temos uma esperança, nós temos uma missão no presente, nós sabemos que nós temos que anunciar o evangelho, nós temos que trazer mais pessoas para perto de Jesus, nós temos uma missão no presente e nós temos esperança de um futuro, que é a vida eterna. O que é a vida eterna? É conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é uma fonte inesgotável, então não tem uma linha de chegada. É todos os dias, com constância, com disciplina, com intimidade, com relacionamento, buscá-lo mais e mais e mais. E por isso que esse nosso tempo de mesa ele é tão maravilhoso, né? Porque é uma oportunidade de nós nos achegarmos mais, né? Pertinho de Deus, né? Desenvolvermos uma constância, de entendermos melhor, né? As escrituras. A Dilma tá perguntando qual é a minha Bíblia. A minha Bíblia que eu tô usando, Dilma, é a Nova Bíblia Viva, tradução NBV. Depois, se você quiser, eu posso te enviar o link no privado. Aí você me chama e fala assim: Ana, eu quero o link da Bíblia. Aqui eu não consigo enviar, mas eu te envio no privado, se você assim desejar, tá bom? Aí é só me chamar que eu te envio. Por lá eu consigo enviar. E essa Bíblia é uma Bíblia que vai te ajudar muito a avançar na meditação da palavra, porque ela tem palavras mais acessíveis, mais simples, mais próximas, né, da forma como a gente se comunicava. A Margarida tá dizendo: antes eu queria alguma coisa, mas depois que conheci, eu vi o que ele fez por mim, mudou tudo. Ele é lindo, glória a Deus. Talvez hoje, né, as nossas circunstâncias não sejam as melhores. Talvez a gente esteja passando por alguma enfermidade. Talvez a gente esteja passando por algum problema nos nossos relacionamentos. Talvez você esteja precisando de uma provisão nas suas finanças. Mas saiba que tudo isso é passageiro, é temporal. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, aquilo que talvez é difícil para você hoje, Jesus já venceu.
A Cláudia perguntando se essa Bíblia enviam para Portugal. Cláudia, dentro do nosso grupo das Amigas de Jesus, tem 2 amigas que são de Portugal. Elas conseguiram comprar aí na livraria daí, elas conseguiram encontrar. Eu não sei te dizer qual foi a livraria, mas dá uma pesquisada pela internet, que eu acredito que você deve encontrar. A Lidiane está perguntando por onde eu devo começar a ler a Bíblia. Olha, a gente está meditando no livro de João e eu acho um livro maravilhoso para você começar. Então, a gente já tem aqui, né, até o capítulo 10 gravado. Você pode começar desde o capítulo 1. Tenho certeza que você vai compreender muito mais, assim, do Evangelho de Jesus. Mas se você estiver bem iniciante, eu recomendo, por exemplo, você ler um capítulo de Provérbios por dia. Então, hoje é dia 27, lê o capítulo de Provérbios 27, porque Provérbios são versículos aleatórios, né, que estão ali num capítulo. Então, cada versículo ele tem um aprendizado, tem um ensinamento. E quanto mais você meditar naqueles princípios, melhores vão ser as suas decisões, né? E mais perto você vai estar da palavra de Deus. Então, se você puder começar pelo livro de Provérbios ou pelo livro de Salmos também, a gente já tem tudo aqui gravado, 150 salmos. Então, vai ser maravilhoso também. Começa por Provérbios, então, Lidiane. Cada dia você lê um Provérbios. Por exemplo, hoje é dia 27, lê Provérbios 27. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amanhã é 28, você lê Provérbios 28. A doutora Brunana, passei por uma situação e me lembrei de você. Tive várias confirmações de Deus quando fui comprar meu carro e logo depois ele deu problema. Estou na oficina aguardando a aprovação do seguro. Glória a Deus, minha irmã. Depois quero saber melhor essa história, viu? Você tá melhor? Você tá se recuperando bem? Você estava fazendo uma cirurgia, né? Que Deus te abençoe, minha irmã. A Kaline tá perguntando sobre o diário. Minha irmã, você pode perguntar isso tudo dentro do e-mail, tá? Vai um vídeo também para você explicando como montar o seu quarto de guerra, como usar o diário. A Lidiane falando que tá no início. Tem aqui a continuação. Lembrei de você falando na live que você teve confirmação de uma situação e depois algo deu errado, mas foi pro seu crescimento. Sim. No capítulo 9, né? A gente viu isso. Que algumas coisas precisam acontecer de uma forma não tão boa para que a glória de Deus se manifeste. Então, algumas coisas são resultado do pecado e outras não. Outras é necessário que seja daquele jeito. A doutora Bruna falou, creio que em tudo há um propósito. Entreguei nas mãos do Senhor. Amém, minha irmã. Nós temos um Pai que nos ama e Ele nunca perde o controle. Ele não sabe errar. Estou bem melhor, graças a Deus. Deus seja louvado, minha irmã. Que você se recupere cada vez mais, né? E que seja uma recuperação bem rápida. E quem quiser o link da Bíblia, é só me pedir depois no privado, tá? Que aqui eu não consigo enviar. Tá certo? Então, que bom que foi estar aqui com vocês novamente. Amanhã a gente retoma, então, a continuidade da parte 2 do capítulo 10 de João. Vamos orar, então, pra gente agradecer por esse tempo. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, por nos esclarecer, por nos tirar da ignorância, ó Pai, e nos revelar, Senhor, a diferença do verdadeiro evangelho e da religiosidade. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por, Senhor, nos confrontar e nos fazer, Pai, meditar do porquê que nós obedecemos. Dá-nos, Senhor, um coração amoroso, um coração sensível à Tua voz e um coração disposto a obedecer, Senhor, porque nós te amamos e reconhecemos que fomos compradas, Senhor, por um alto preço, o sangue de Jesus na cruz. Obrigada, Senhor, por esse sacrifício que nos deu livre acesso, Senhor, à sala do trono. Hoje nós podemos orar, hoje nós podemos, Senhor, expressar todas as nossas preocupações e as nossas vitórias diante de Ti. Nós podemos ter um relacionamento contigo, graças a esse sacrifício. E nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não percebemos o quão extraordinário é esse privilégio de nós podermos estar a qualquer momento tendo acesso a Ti. Pai, nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa visão distorcida. Que o Senhor nos dê condições, Pai, de a cada dia nos tornarmos mais sensíveis à Tua voz, mais íntimas de Ti, ó Pai. Que nós venhamos ter cada dia mais prazer em estar na Tua presença. Que nós venhamos ter cada dia mais sede e fome, Senhor, da Tua palavra. Que nós venhamos nos saciar somente em Ti, ó Pai. Que nós não venhamos buscar por atalhos.
Que nós não venhamos sem nos distrair, Senhor, com as circunstâncias dessa vida, mas que nós tenhamos firme dentro de nós que o melhor que poderia nos acontecer já nos aconteceu. Jesus veio, nos resgatou da maldição do pecado. E através desse sacrifício vivo, hoje nós temos uma promessa de vida e vida em abundância e também de vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós. Nós te apresentamos, Senhor, essa semana que está iniciando, que a tua graça esteja sobre cada uma das tuas filhas que aqui estão e também sobre aquelas que ainda vão assistir essa gravação. Pai, nos direcione, Pai, nessa semana, nos dê estratégias, nos dê criatividade, Senhor, nos dê uma visão alinhada dos céus, ó Pai, para que nós venhamos tomar boas decisões, para que nós venhamos influenciar e não sermos influenciadas, ó Pai, que nós venhamos ser bênção por onde nós passarmos. Nos dê, Senhor, palavras de sabedoria, nos dê, Senhor, uma mentalidade e sentimentos, Senhor, alinhados com o teu princípio, que em tudo que nós fizermos, Senhor, nós possamos te honrar. Nós reconhecemos, Senhor, o teu amor por nós e te agradecemos, Senhor, por tamanha bondade. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor envie, Senhor, os seus anjos com tocha de fogo, Senhor, ao redor das nossas casas, das nossas famílias, Senhor, de todos aqueles a quem nós amamos, liberando sobre nós, Senhor, a tua graça, o teu favor e a tua proteção, nos livrando de todo mal. Assim eu oro e abençoo as tuas filhas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que você viva, minha irmã, um dia de céus abertos, você, sua casa, sua família, que tudo te vá bem, que você tenha experiências extraordinárias, sobrenaturais com Deus nesse dia. Faça perguntas para Ele, porque Ele responde. E amanhã, às 10 da manhã, a gente volta a se encontrar, combinado? Daqui um abraço, fica na presença de Deus.